Novidade no Totalks. Para você que está assistindo esse episódio, saiba que também pode assistir em todas as plataformas do Poa Streaming, que tem um estúdio aqui no Shopping Total. Bom episódio para você! Olá, bem-vindos a mais um episódio do Totalks, com patrocínio do Shopping Total e a partir de hoje com o apoio da Cor Corretora de Seguros. O assunto de hoje do Totalks vai ser sobre bem-estar, saúde, exercícios, tudo aquilo que eu tenho certeza que a gente tem na nossa rotina. Se não tem, deveríamos ter. Eu, na verdade, tenho. Ou não tenho. Ricardo Gama, bem-vindo ao Totalks. Muito obrigado Silvia, obrigado ao Shop Total, a todos, né? E realmente, todos devem ter e você tem, Espero estar aí passando algumas experiências que eu tive, né, em forma de algumas amizades, né, que duram até hoje. E vamos lá, o que eu puder falar, vou falando. Boa, eu vou apresentar então, agora mais formalmente, o Ricardo Gama, meu personal, meu professor, meu treinador, seja o que for, mas é uma pessoa que, né, Ricardo, a gente vem há bastante tempo, já estamos indo há 2 anos aqui na academia do Shopping Total, a Corpo e Alma, fazendo musculação, fazendo mobilidade, né, e tudo mais. Ricardo, com toda a tua experiência que tu tem, né, porque tu é educador físico já há mais de 15, 14 anos, é isso? Isso, beirando já os 20 anos. 20 anos, nossa, tá vendo? Há 14 anos tu tá em Porto Alegre, na verdade. 14 anos em Porto Alegre, exatamente. Carioca que migrou para Porto Alegre? Exato, e daqui eu não saio mais. Adoro aqui é uma cidade... Resumindo, o gaúcho me acolheu demais e eu gosto demais daqui, né? É isso aí. Pô, trocar uma praia por Porto Alegre, tá bem, vale a pena, né? Isso foi difícil, mas eu troquei, eu não me arrependo. Sou muito feliz aqui, Que muito bom. feliz mesmo. Que bom, eu fico feliz que eu tenho um bom professor aqui, né? Ricardo, vamos falar um pouquinho, assim, sobre a questão toda da importância dos exercícios físicos, diferenciar um pouquinho, assim, corrida, de musculação, e uma pergunta que é a mais importante, aquela coisa, aquela dica, assim, que é valiosa, eu não vou deixar nem para o final. Como que a gente consegue tornar a nossa rotina e ter no nosso hábito de vida exercícios? Isso. Eu posso iniciar assim, dizendo que a atividade física já está colocada no nosso gene desde o primórdio, né? Os primatas tinham que correr para buscar seu alimento ou proteger sua família e vice-versa. De acordo com a evolução, nós viemos colocar assim atividades específicas para aquele tipo de função, né? Aí seja uma pessoa que trabalha na lavoura, né? Ou então buscando até os dias de hoje, né? Uma academia, né? Qual a importância? A importância é que nós temos que ter em mente que cada um dia que você pratica, nem melhor, a cada 1 hora que você pratica atividade física, é mais um dia de vida que você ganha, em todos os aspectos, né? Já através de vários estudos, né, já comprovamos que quanto mais atividade física você tem, você melhora a capacidade mental, não só a capacidade mental, mas tem a capacidade física, fisiológica, estético. Então, assim, acaba tudo se associando a uma qualidade de vida, né? E e daí é muito importante, principalmente eu que sou o educador físico, é você sempre pedir uma orientação de um profissional, de preferência formado, um cara que conhece, porque diante de algumas atividades físicas, né, você pode melhorar a conduta de um cliente A ou melhorar a conduta de um cliente B, né, que obviamente ninguém é igual a ninguém, tá? Então assim, temos aí uma série de clientes que vai variar de uma idade entre desde jovem, vamos botar aí 15 anos, né, que a gente vê
essa molecada, ou aqui no Rio Grande do Sul, gurizada, né? Já buscando a academia, né? Normalmente é um povo que busca mais a parte estética, né? E temos também pessoas acima dos 60, né? Buscando mais a qualidade da sua própria vida, e aí se segue, né? Aí tem um profissional específico ou um professor adequado que pode atingir todas essas áreas. Legal, e entrando nessa questão toda, né, da idade também, existe, exercícios mais específicos por conta, de idade ou é muito mais tem muito mais a ver com o que a gente deseja fazer, Uhum. né, ou as nossas capacidades, enfim, tem alguma coisa que tu possa dar uma referência em relação a isso? Sim, sim, tenho. Ah, Normalmente, né, quando um cliente, um aluno vai ingressar uma atividade física, a primeira coisa que tem que ser feito é assim, é ter uma avaliação médica, tá? Isso já é um ponto extremamente importante na nossa vida de educador físico. Extremamente importante, porque através de dados, né, que o médico ali, a avaliação que ele vai transmitir, a gente pode direcionar. Tá? E depois disso tem aquela conversa que normalmente a gente chama de anamnese, que acontece nas academias junto com o professor ou com algum outro integrante da academia e passado para o professor. E através desses dados que a academia vai coletar ou o professor personal, né, ele vai direcionar o melhor exercício para tua vida, para seguir. Uhum. A musculatura ela é muito importante, principalmente depois de uma faixa etária ou mesmo já mesmo jovem, né, Sim. porque ela prepara o teu organismo, o teu corpo para sustentar, é isso? Qual é o segredo da musculação? É. Ó, a atividade física no modo geral, ela já é extremamente importante, né. Mas assim, vamos levar para o lado da academia, musculação. Se a pessoa, o cliente, né, o aluno, iniciar desde cedo, né, por mais que pare, volta, mas ele tem sempre uma vida ativa, são frutos que ele está colhendo lá no futuro, né. Quanto mais atividade física ele está praticando, exercendo ali, né, podemos dizer, como eu falei no início, né, quanto uma hora ele pratica, mais um dia ele está ganhando de vida, E né, e aí sim, e o bom é tu ter atividades mistas também, né, exato, diversificar um pouco, né. Tu, diversificar. por exemplo, eu sei que tu dá aula de spinning, né, de bike, assim, em academia. Isso, isso mesmo. Por exemplo, a diversificação, né, eh, como educador físico, tem alunos que a gente pode direcionar para esse rumo A, rumo B. Musculação, spinning, corrida, né. E tem alunos que assim, ó, quanto mais ele diversificar, é melhor. Um exemplo bem claro, né, o nosso corpo não é só uma questão de estética, né, é uma questão, fisiológica, né. Tem ali o coração trabalhando, o sangue correndo, né, e tudo isso trabalhando em conjunto, né, músculos, isso tudo. Então o que acontece? Nós temos na educação física assim, ó, vamos trabalhar a musculatura. Tá, pô, professor, mas para que eu quero trabalhar musculatura? Ah, para que um dia você possa levantar da sua cama com mais tranquilidade, né? Você possa levantar de uma cadeira, né? Você não precisar de ajuda para fazer coisas básicas do seu dia a dia. Então, quanto mais você vai praticar a musculação, você está fortalecendo os seus músculos. Então, vai prevenir pontos específicos que pode acontecer ao longo da sua vida. Ou seja, quanto mais pratica, mais longa a sua vida fica. A parte aeróbica, né? Como foi citado, né? Eu também sou professor de spinning, né? E principalmente assim, ó, dentro da atividade física nós temos exercícios aeróbicos, anaeróbicos, exercícios e no geral exercícios cardiovasculares, né. Tem exercícios que quanto maior batimento cardíaco, maior fluxo sanguíneo,
Então já sabe, né, maior fluxo sanguíneo, você consegue melhorar a circulação do seu sangue, abrindo mais, os calibres da posso dizer calibres, né, das artérias, das veias, e aí o que acontece? Aquela questão assim: "Ah, tô com colesterol um pouquinho alto". A maioria dos médicos: "Pô, faz exercício físico", mas que tipo? Aí vem um exercício aeróbico orientado. Porque interfere muito, né, não só nessa questão muscular que a gente fala, mas também aquilo que tu falou, além, da parte psíquica, emocional, enfim, mas também nessa questão toda de colesterol, vitaminas, né, Isso. tudo aquilo que se endorfina, enfim, tudo aquilo que é importante para o organismo, né. Então o exercício ele acaba sendo também, medicamentos, vai, não seria essa a palavra certa talvez, mas coisas que o teu próprio organismo tem e ele vai, né, te depositando, vai reagindo, né. Exatamente. Assim, medicamento, não, a gente pode falar assim no modo geral, né, porque tem uma coisa que eu acredito demais e eu levanto a bandeira disso, que é o seguinte: tem muita gente que fala: "Ah, academia. Ah, mas, pô, academia tem aqueles bombados. Pô, eu não gosto de academia por causa disso". Cara, primeiramente, academia é um lugar que a gente tem uma socialização fantástica. Você conhece pessoas que não têm nada a ver com a sua vida, e aí você conversa sobre coisas aleatórias, e aí o que que acontece? Surge aquele negócio assim: "Pô, que pessoa legal, cara, e ela tá fazendo, aquela pessoa tá fazendo, quer saber? Tá me motivando". Começa a fazer também. E com isso eu não coloco só o cliente. Por exemplo, você vai conhecer uma pessoa nova, é o professor. E o professor vai te puxar para isso, vai te puxar para aquilo, ou seja, vai moldando correntes para você começar a manter aquela sua vida, a sua vida como disciplina e vontade de estar ali, né, porque você vai estar em contato com pessoas que, fora do seu ambiente profissional ou ambiente residencial, mas são pessoas que vai querer o seu bem, e isso acaba motivando mais. É que nem esses grupos que a gente vê muito de caminhada, de corrida, Sim. de pedal também, Tem os né, então aplicativos para isso, é. tem um aplicativo, se eu não me engano, que ele é uma rede social entre os as pessoas que praticam mountain bike. É. Tem uma rede social que praticam só o spin, aquele de rua, né, que pratica corrida. Pois é, a propósito, entrando no assunto de corrida, né, tá muito Uhum. na moda correr, e tu Isso. acha que isso se aplica para todos? Quais os cuidados e o que que a gente tem que pensar muito antes de ir para uma maratona, por exemplo? Sim. Gente, a corrida, ela já está colocada dentro de nós, né. Na hora da brincadeira, sabe aquela brincadeira que tem que correr, alcançar alguém, tocar, aquilo tudo, né, então a corrida já está dentro da gente, né. Tá, mas como que a gente começa a fazer um tipo de corrida para agregar a nossa qualidade de vida? Claro, primeiro se cria uma planilha, e aí aquela planilha vai ser direcionada para cada pessoa. Aí vem aquela história, né, uma pessoa mais jovem, um atleta, uma pessoa que está buscando melhorar o seu condicionamento físico. "Pô, eu não quero participar, eu não quero ser atleta, eu quero fazer parte de um grupo", né. Então como é que eu vou fazer? E aí a corrida, ela tem vários caminhos, né. Você começa com uma caminhada com poucos trote, ou seja, você está condicionando a pessoa a buscar algo a mais, e é o trote. "Mas professor, eu não consigo trotar", não tem problema. E o meu joelho E do isso, trote. ponto importante, né. O indo para o joelho, né, começa no trote. O trote, ele é muito mais seguro do que uma corrida. Ele é muito mais seguro, porque a diminuição, porque o que que é uma corrida? A corrida é uma sucessão de saltos e você se desloca para frente, né. Tem sim um impacto no joelho, tem sim impacto. Agora aí é que vem o ponto, se você pratica a corrida e não pratica musculação,
Você vai ser uma pessoa que vai ter mais chance de sentir desconforto no joelho, aí tem que saber o que que vai ter no joelho, tá, do que uma pessoa que tá praticando corrida e tá praticando a musculação, porque ela tá fortalecendo todo aquele conjunto articular, né. Lembrando que não é só joelho, nós temos lá a parte do pé, É. né, tornozelo, joelho, nós temos ali Quadril. quadril, coluna, É. né. Mas quando mais você tá trabalhando ali, ó, pô, comecei no trote, né, voltando ali para trote, comecei no trote, pô, senti o joelho. Na hora o professor vai falar assim: "Opa, vamos lá, ó, vamos trabalhar um fortalecimento das suas pernas para manter a sua corrida". "Professor, eu não gosto de academia, eu gosto de correr". "Opa, mas você tem que fazer musculação". "Tá, mas aparelho". Não, não é só aparelho, você pode fazer sem os aparelhos. Hoje em dia a gente tem série de materiais para trabalhar isso, né. Funcional, ele prepara como uma musculação, assim, ou não, é completamente diferente? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante, né. Funcional. Lembrando que já é uma atividade física. Uhum. Ótimo, excepcional. O funcional tem a sua é uma pergunta bem difícil essa aí, né. O funcional, ela tem, eu posso dizer, aquela tribo no bom sentido, né, que a galera gosta de trabalhar com um pouco rendimento acima da musculação, aí depende do que você treina, tá. Um pouco mais acima. Entre a musculação e o funcional, Ricardo, eu prefiro a musculação, porque você sabe dosar muito mais pela quantidade de carga e repetições, né. De repente, para você cumprir uma meta no funcional ou crossfit, né, você tem que acelerar essa meta. É claro que, diante do profissional que estiver do seu lado, ele vai segurar: "Ô, vai mais devagar, não pode ir mais rápido", Pois é. mas a musculação não, a musculação com o profissional do lado, ele vai deixar você bem ali certinho para manter aquela evolução. Não dizendo que o funcional não tenha, Sim. tá. Até falando nessa questão toda, assim, né, do o quanto teu organismo responde a tudo isso, né, Isso. hã, um cálculo que às vezes a gente sempre fica na dúvida, eu ao menos sempre fico na dúvida e muitas pessoas de modo geral também. Batimentos cardíacos, o quanto ele pode chegar e como é que eu faço esse controle? Ou seja, qual é a referência que eu tenho para ver qual o máximo que eu posso chegar sem morrer, né? Exato, exato. Essa pergunta é bem importante também. Ó, tem muitos estudos com muitos protocolos para batimentos cardíaco e atividade física, tá. Um que foi muito usado durante anos, muito mesmo, é o protocolo de Pullock, tá. Que resumidamente ele é assim, ó, ele pega um valor que é 220 menos a sua idade. O resultado desse valor é 100% dos seus batimentos cardíacos. É o máximo que eu posso Ele é chegar. o máximo, tá. Só que todo professor, ele vai fazer esse cálculo e vai estipular um percentual para você trabalhar, tá. Por exemplo, nós temos aí uns percentuais, tipo, vamos trabalhar entre 60 e 75%. Aí vai atingir muito mais a parte aeróbica, um exercício de longa duração, ou seja, o batimento cardíaco não vai ser alto, mas você vai manter aquele exercício por muito mais tempo. Aí nós temos frequência cardíaca entre aproximadamente 75, 85%. É uma galera que vai trabalhar um pouquinho mais de força, né, junto com o aumento de uma carga, aumento de uma intensidade da atividade física. E tem aqueles exercícios que estão acima de 85%, que aí trabalha força bruta, força pura, E o gasto tá. calórico tem a ver com isso também ou nada? Também sim. Aí é aquele ponto, né.
quanto menor batimento e maior duração, você vai ter uma queima X, né. Quanto maior o batimento, aquela queima X ela pode aumentar, só que em compensação, seu batimento cardíaco vai estar muito mais acelerado, entendeu? Aí tem que saber em que momento o profissional vai te passar isso, Sim. em que momento ele vai te passar. Claro, não dá para passar toda hora, isso é óbvio, tem gente que faz. E não tá errado, desde que ele tenha um acompanhamento do lado dele. Numa maneira mais segura, por exemplo, numa academia, hoje nós temos assim, uma academia aproximadamente por turno, sei lá, deve ter uns 300 alunos circulando por turno, né. Possivelmente pode ter ali uns 10 profissionais. Poxa, são 300, aproximadamente 300 para 10 profissionais são 30 alunos, né. Então você pode direcionar aquele aluno da melhor forma possível, mas não dá para estar com todos os alunos na mesma hora. Por isso que nós profissionais, a gente sempre leva pela margem da segurança, Hum. né. Não deixando chegar naquele pico, mas mantendo aquele desafio ou a evolução, ele atingir aquela evolução para aquele dia. Mas é importante a pessoa saber bem disso muitas vezes, né, porque Exato, muitas vezes faz exercícios sozinhos, se corre sozinho, exato. né, quando não está numa academia ou com um educador físico, alguma coisa assim. Então é importante saber disso justamente para não ter a sobreadaptação, né. Mas tem uma coisa interessante, né, como é que a gente chega no limite, pô, chegou no limite do esforço físico na corrida, eu não tenho professor, tô correndo sozinho. É o nosso fôlego. Cansou A gente demais, tem sinais já então. dá sinais. O fôlego, ele é o principal, a gente começa assim, ó, basicamente assim, ó. Significa que você já tá lá em cima, mas você não sabe qual é o seu batimento cardíaco. E é um momento, é um tipo de sinal que a gente tem que ficar atento, né. Cansou demais, reduz um pouco, não para 100% não. Eu sou aquele tipo de pessoa que assim, ó, cansou demais, tá muito ofegante, não Baixa. para 100%. Diminui, vai dando a caminhada, né, aí você vai perceber que a caminhada pode ter um percurso grande até você se recuperar para você voltar para sua casa ou voltar para o ponto de partida, né. Mas conforme você vai fazendo isso, essa caminhada, essa distância, ela vai diminuindo, porque você vai ficando mais condicionado, ou seja, aquele negócio, aquele você fica ofegante demais, né, Desconfortável, né. desconfortável, conforme você vai treinando, ele vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, e aí o que que acontece com a maioria, que eu acho muito positivo, é buscar novos desafios. No caso da corrida, assim, eu só consigo correr 3 quilômetros, e 3 quilômetros eu fico no limite. Beleza, vamos correr 3 quilômetros. Vai chegar um ponto que esses 3 quilômetros tá fácil. E aí o que acontece? Acrescenta mais 1 quilômetro, melhor, acrescenta mais 500 metros. E aí você começa a ter evolução. Em termos de gasto calórico, correr, eu corro, por exemplo, corro meia hora e eu caminho uma hora, isso depende muito de cada organismo ou o Hum, gasto é. calórico. É aquele negócio, né, vamos levar pela percepção de esforço. Aí eu vou te perguntar: "Silvia, você caminhando, você consegue caminhar quanto tempo? No tempo?" Eu quer que eu te Isso, responda de verdade? pode. Se eu for caminhar, eu consigo caminhar mais 2 horas, 2 horas. de boa, assim. Isso, 2 horas de boa você vai caminhar, você vai até um ponto X e volta, beleza? Do ponto A ao ponto B e volta, 2 horas. Correndo, quanto tempo você vai levar correndo? Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo eu É, aguento? Pouco, porque eu não pouquinho exercito muito a a parte corrida, de eu tenho corrida, problema do joelho, eu não gosto, não é mu não é mas tem uma ponto. coisa que é interessante, Ricardo, às vezes eu tô caminhando muito Aham, e já tô tem uma hora que o meu corpo pede para dar uma corrida, então eu dou as dá o troteadinha, eu dou o trote. trotezinho, né. Agora eu me lembrei disso, então
o corpo vai dando essa coisa Para de tudo. parece que eu vou, como eu caminho muito rápido igual eu não sou uma pessoa de passos lentos, assim, mesmo no meu dia a dia, né, eu normalmente caminho rápido. E quando eu tô caminhando como exercício, eu caminho muito rápido. Exa Então tem momentos que até o corpo diz: vai e corre", aí eu Isso, ele corro um pede pouco e para paro, acelerar, né. pede para acelerar. Mas Isso. eu não sou uma pessoa eu não corro, por exemplo, meia Sim, hora, exato, perfeito. não corro. Aí mas esse é o ponto mais importante, porque a sua caminhada, você já tem uma resistência aeróbica para a caminhada. A resistência aeróbica para uma corrida ela é muito mais alta, ou então seja, vamos traduzir aqui ó, a intensidade de uma caminhada, um exemplo, né, ela pode chegar até 50, vamos botar que aqui é 50, tá. Só que a intensidade de uma corrida, ela vai chegar lá para 80, 100, entendeu. Então assim, queimas. É claro que quem corre vai queimar mais, porque tem uma maior intensidade, entendeu. E aí vai se respeitar é o tempo, não adianta você chegar assim: "Ah, eu vou correr, corri 5 minutos". Pô, correu 5 minutos. Você queimou, a intensidade alta, correu, beleza. Mas você caminhou por 2 horas. Você queimou mais. Entendeu? Mas a relação de queima tá tá bem junto ali a relação de intensidade. Quanto maior a intensidade, mais você Sim. vai queimar calorias. E aí vai, né, aí tem que fazer um cálculozinho ali para ver direitinho. Aí depende da hora, do dia, É. E né. tem outra questão, a gente está falando muito, né, de caminhada e musculação, que é mais o nosso dia a dia, né, o meu como aluna e o teu como prof. Mas também tem a questão de esportes, né, então o tênis, o Tem golfe, a natação, todos esses exercícios, futebol, o futebol vôlei, é. né. Aliás, vôlei tu joga, né? Já joguei bastante já. Bom, qual carioca que não joga um vôlei de praia ou um frescobol? Agora a onda do beach tênis, É o né, beach mas tênis, né. frescobol, por exemplo, gasta um monte de caloria, né, eu adoro um frescobol. Bah, e E gasta muito. gasta muito. Gasta muito, porque fica aquele negócio, assim, E é bom, né. de bater, né, e manter, pô, vamos lá, da pra hora a hora de errar que você cansou muito. Aí descansa um pouquinho, volta de novo, né, é muito bom. Ah, eu joguei vôlei, joguei bastante, né, um abraço para os meus amigos lá do Rio, né, e já participei Pois é, já participou de campeonatos e já participei de profissional? campeonato não, profissional não, né. Eh, já participei de campeonatos, municipais, disputas escolares, também já participei de um campeonato interno universitário, já. Boa. Eu É, nunca fui muito boa de de época vôlei. de colégio pô, vôlei é horrível, eu fico toda roxa, não suporto vôlei. Prefiro um frescobol bem batido que é Batido, né. melhor. É. Ricardo, tem uma coisa também, e eu faço muito isso, e na verdade, me ajudou muito, que é a questão de mobilidade, né. Pá, mobilidade está sendo minha paixão, cara, minha Pá, paixão. olha, eu É bom, assim, ó, né? é fundamental, eu É digo, fundamental. porque eu tive lembra, eu tive aquela dor na É lombar na lombar, né. e com Aproximadamente ali se eu não me engano foi entre L4, L5, acho que foi mais ou menos ali. não sei É, contar a pra ter mais coluna. pra ser mais certeiro só através de um exame, né, a gente sugere aquilo ali. Mas mobilidade é muito importante, né, assim, tem 4, 5 que são fundamentais para o dia a dia, né, não só Dia a quando tu vai dia. fazer o exercício, mas quando tu acorda, vai para Exato, exatamente. A mobilidade, ela tá muito ligado a como é que eu posso dizer? Ela não é um aquecimento, ela não é um isso é aquecimento, importante colocar. mas exatamente, ela é um exercício que pode entrar antes da atividade física, E não é um alongamento e também, que é não é um mais alongamento. importante talvez quebrar esse paradigma, né, que às vezes as Exato, pessoas pensam que é, né. exato. Bom, tem mobilidade que você vai ampliar o arco do movimento. Seja de membros inferiores ou de membros superiores, né, bastante importante. Tem mobilidades
que ele está ligado também a exercícios como exercícios de pilates, né, se eu não me engano a posição do gato, do cachorro, né, fazendo aquele arco, né, É da bom demais coluna também. e volta. Então são exercícios que ajudam a manter aquela estrutura, né, para o exercício, naquela estrutura que normalmente é ali a coluna, né, fazer aquele arco, aquilo ali é uma mobilidade, né. Eu considero ele como uma mobilidade perfeita para quem tem dores de coluna, né. Você aquece a região, você melhora a viscosidade articular, ajuda nos discos intervertebrais, lubrificando ali, ajuda tudo, o aquecimento, né, porque faz o movimento. Tu prepara o teu corpo para o exercício que tu vai Para o fazer. exercício Eu que vejo vai muito fazer. tenista, né, que faz e Isso. E hoje em dia, a mobilidade está ligada a quase todos os esportes, uhum, todos, né. E não só a mobilidade, como assim, tem atletas de alto rendimento que eles estão fazendo a mobilidade e também faz o pilates, porque é um trabalho o pilates, né, que é diferente, ele ele trabalha aquela coisa mais interna, né, não vou puxar muito a parte técnica, que muita gente pode embolar um pouco, sim. né, mas ele trabalha muito mais interno, né. Que nem ioga mais ou menos assim, né, que E trabalha isso também eu e não sei se que nem, né, mas é, tem alguns exercícios que são ligados, uhum. podemos dizer assim, né, mas assim, a mobilidade, cara, é um exercício, assim, que ele vai preparar aquela região para um trabalho, ou para aquela atividade física. Então, assim, quanto mais, você dedicar um momento para fazer a mobilidade e depois entrar nos seus exercícios, por favor, faça isso aí que você não sabe o quanto está melhorando a sua vida, tá. É bem Bárbaro. assim. Ricardo, se fala muito também na questão, né, e da importância do agachamento, né, principalmente por uma coisa de 60, 70, 80, 100 mais, né, com Isso. idades mais avançadas, até por uma questão da questão de Alzheimer e tudo mais. Tem Isso, tem realmente essa tem. relação? Tem sim, tem estudos ligados que quanto maior a atividade de membros inferiores, podemos dizer assim, né, no modo geral, membros inferiores, turma, é basicamente ali da cintura para baixo, tá, falando no modo geral, tá. Se eu não me engano, é um estudo até aqui brasileiro, da Unicamp, que fala que, atividades físicas de membros inferiores ajuda a não é prevenir a palavra certa, mas podemos dizer que estaria retardando um certo processo de Alzheimer que a pessoa pode ter, porque normalmente acho que Alzheimer, ele está muito ligado à herança genética, né. Então o que acontece? Se aquela pessoa na família já tem um histórico, pô, o avô, bisavô, o pai, o tio, fulano de tal, é assim, tem que fazer atividade física, principalmente em membros inferiores. Se dedicar ali, faz direitinho, bonitinho, né, porque aí você vai colher muito mais frutos para frente, né. Tá bem ligado e fora isso, né, não podemos esquecer, né, que a segunda bomba venosa mais importante do corpo tá nos membros inferiores, que é a panturrilha, vulgarmente falado Pois de é. panturrilha, né. Gastrocnêmio, soleares ali, mas principalmente a panturrilha. A gente chama aqui de batata da perna, né. É. A batata da perna. Atividade física naquela região, imagina, ó, teu coração tá aqui em cima, sua panturrilha tá aqui embaixo. O coração, ele tá com facilidade de empurrar aquele sangue para baixo, né, para baixo. E aí o que acontece? Empurrar o sangue para cima, a gente já tem os fatores que atrapalham um pouco. Como é que é a sua condição da sua alimentação? Qual é o seu consumo da alimentação? Se você come muita fritura, isso, aquilo tudo, opa, espera aí, colesterol alto, pum, isso, aquilo. Entupimento das artérias, das artérias, né. Então o que que acontece? A panturrilha bem trabalhada, o que que ela vai fazer? Ela vai impulsionar aquele retorno venoso. Então vai também ajudar o trabalho do coração.
Entendeu? Então é muito bom. Claro, eu tô falando aqui numa maneira, assim, geral, né, se a gente entrar muito em detalhes, aí eu acho que é Hum, um novo programa, um novo episódio, né. Mas, no modo geral, a panturrilha é extremamente importante, muito importante, né. Todos os exercícios que eu passo, tem que ter um exercício de perna também jogando para o lado da panturrilha, sim. tá. E aquele que faz, que é o atleta, vai, né, do final de semana, tipo assim: "Eu só faço exercício no sábado ou só no domingo". Sim. Isso pode prejudicar um pouco ou ele até vale como um estímulo para "te liga, tu faz final de semana, por que não faz dia de semana também?". Exatamente. Eu posso dizer que assim, ó, se ele busca uma atividade física uma vez na semana, acho que todo profissional aqui que preza pela qualidade da vida do seu cliente é muito importante, é muito importante. Mas lembrando que é o seguinte, o seu corpo, vamos criar um cenário aqui, né? Nós temos um advogado, né. Qual é a base de um advogado? É trabalhar muito sentado, né, e quando ele se desloca, normalmente é para um foro e também fica sentado, né, a maioria das vezes preocupado ali em trabalhar nos seus processos, né. E aí ele se dedica uma vez na semana para praticar uma atividade física. Normalmente a galera quer fazer uma coisa mais lúdica, né, um futebol. Só que o que acontece, seu batimento durante a semana ele tá trabalhando aqui, ó, normalzinho pra você, tranquilo, e aí o que acontece? Ele vai para o futebol, ele tem Bum! aquele pico de frequência cardíaca, só que aquilo ali, não posso dizer assim, ó, aquilo ali não é uma coisa anormal, mas, tendo esses pico sem ter uma frequência, um trabalho, ele pode prejudicar. Entendeu? Aí o mais importante, né, com uma certa frequência, se puder acrescentar mais um dia, entendeu? Para o coração entender que ele tem que trabalhar mais, né. Nós temos atletas, né, de final de semana que joga bola só com aquele grupo específico. Aí aquele grupo específico joga o 15 dias sim, 15 dias não. Aí é Pior ainda. pior ainda, né. Então assim, quanto mais a pessoa se mantém em movimento, mais o coração dela vai estar preparado. E aí segue, né, aí a pessoa só tem a ganhar mais dias de vida, Sim, né. sim. Aqui, Ricardo, diferente do Rio, né, aqui a gente tem, o verão ele chega diferente de chega no Rio, porque no Rio tu vai pra praia praticamente o ano inteiro. Claro que hoje em É. dia já não é mais tanto assim, né, Aham. mas aqui agora a gente já tá começando a chegar para o verão e a gente Exa começa a ver esse aumento de pessoas indo pra academia ou mesmo fazendo exercícios, na rua, né, Isso aumenta a frequência. aumenta a frequência. Eu tenho uma coisa muito legal sobre inverno e verão, né, Hã. lá no Rio, né. Pô, inverno no Rio. Cara, é chuva. Inverno pra gente é chuva. E detalhe, que é uma coisa que eu escuto demais aqui, eu acho muito engraçado, né. É claro que eles me falam com muito carinho e principalmente com curiosidade, né. No Rio eles falam assim: "Ah, chega 18 graus, o carioca mete um sobretudo, Baita inverno, né, inverno mete aqui cachecol, cachecol, né, aqui chama de manta, né, é, mantinha. Cara, tem uns loucos lá que ainda mete uma gorro. touca, né, e vai, né. Cara, 18 graus. Meu primeiro inverno aqui, eu acho que dos últimos 10 anos, né, pra trás ali, foi o pior inverno. Foi justamente o meu primeiro ano morando aqui no sul, né. Gente, eu me lembro que eu saí na rua, eu não acreditava. Eu estava com 2 casacão e me tremia todo, todo. Aí tem uma hora que eu olhei no termômetro, e falei: "Não, esse termômetro tá errado, não é possível". -2? Cara, que eu nunca vi -2, eu nunca vi, né. Eu falei: "Não, não, não, vou ter que tirar uma foto". Tirei uma foto, tá. Aí daqui a pouco foi passando os dias, assim, eu falei: "Cara, esse frio não vai acabar, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, não vai acabar".
Aí a minha esposa, um beijo, né? A minha esposa, ela ficou com pena, né? Ficou triste, assim, preocupada. Pai, ele não vai aguentar, ele vai embora. Aí ela, pô, e aí, o que que a gente pode fazer? Eu falei, pô, quem sabe a gente tenta um voozinho, vamos lá pro Rio, pelo menos pra gente passar uma semaninha e depois a gente volta, né? É, Aí ela, tá, vamos, então vamos, né? Ela se organizou e nessa época eu não tava trabalhando muito, né? Era meu primeiro ano aqui, mas foi bem engraçado, né? E é aí que vem um ponto engraçado, que já moro aqui há 14 anos, né? E toda vez que eu conheço alguém diferente, fora do meu ciclo, né? Ele pergunta, a primeira coisa que pergunta, e aí, como é que foi o seu primeiro inverno? Eu, horrível! é isso aí, né? É, É, mas a gente tá acostumado, né, com é, o invernão, tô tal. acostumado. Eu saio pra academia 7 da manhã, venho aqui pro Corpo e Alma aqui do Shopping Total. Exato. 7 da manhã, faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio. E Exatamente. Ó, e venho, vai firme e forte, parabéns, hein? hein? Tá de Venho mesmo, tô há parabéns. 2 anos Hein? assim. 2 anos, É. ferrenhos, né? Mas o que eu queria comentar é muito isso também. A gente começa a ver que quanto mais próximo, chega lá setembro, É. as pessoas correm para academia porque querem estar, digamos assim, mais preparada para o verão, né? Verãozão, praia, né? Essas coisas assim, Isso praia, acontece muito aqui, né? acontece demais. Eu posso dizer que assim, ó, lá no Rio também acontece isso. Acontece isso. Só que lá no Rio, o que que nós temos de verão? Basicamente, a gente tem 6 meses de verão, né? Porque já começa a esquentar mais ou menos ali, final de outubro, ou meados de outubro já começa a ficar um pouquinho mais quente, e aí pega novembro, dezembro, janeiro, que é o pico, né, do verão, Sim. fevereiro, março. Aí nós temos muito mais pessoas circulando ali na rua buscando atividade física, indoor, outdoor, né? Agora aqui no sul o tempo do verão é mais curto. E qual é o tipo de exercício que tu recomenda justamente para isso, para fazer aquele intensivo, assim, de setembro De setembro a março, a vai? março, a A março, março. O que né? que tu recomenda? Né? Ah, coloca, ó, uma coisa é fato, academia, musculação, faz, que a musculação tem o seu diferencial. O corpo responde rápido, assim. Responde rápido. Musculação, assim, tem gente que, mas eu prefiro a corrida, porque corrida eu consigo emagrecer mais, um exemplo, né? Emagrecer mais. Pô, beleza, tá, mas você emagreceu, e como é que tá as suas articulações? Ah, me dói o joelho. Ah, você lembra do joelho lá? É. Ah, me dói o ombro, me dói a coluna. Então, assim, faça musculação. Faça musculação. Quer fazer a corrida? Mas faça a corrida depois de uma musculaçãozinha. Carro-chefe, musculação. Eu aposto nisso. Tem professores que podem apostar em outras áreas, né? Mas assim, ó, vai para academia, faça musculação que você vai ter um excelente resultado, né? Uma progressão de carga bem orientada, tá? O momento que você tem que diminuir a carga e aumentar as repetições, onde você vai direcionar aquele seu objetivo, né? Lembrando, 3 meses é muito pouco. O ideal é fazer o ano inteiro, e vai o ano inteiro, e vai o ano inteiro, porque quanto mais, desculpa, né? Quanto mais você pratica, melhor você está condicionando o seu corpo, né? Ah, mas eu não quero, não quero. Aí chega verão, né? Aqui, cara, é engraçado, né? Verão aqui, a galera da rua que gosta de rua, que meio que some também, né? É. Né? Tem as corridas de rua, tem uma galera que pratica, mas meio que, pô, diminui bastante. Aí quando chega nesse período, né? Quando começa o calorzinho ali se não me engano, primavera, né? Começa um calorzinho, aí você vê mais pessoas praticando. E para quem quer alguma coisa mais pro verãozão, é academia, né? Eu Boa. aposto na academia. Ricardo, muito bom. Realmente a gente pode ficar um tempão aqui, né, fazendo quase que uma aula mental de musculação, corrida, caminhada, enfim. Sim. Mas essas dicas são super importantes, né, para todos. Muito. E realmente fazer atividade física além do teu corpo, além da mente, a criatividade é algo também que ela é exercitada, né, Isso. enquanto a gente está fazendo qualquer exercício, né, que Isso. seja. Sabe que esse ponto é bem legal, né? A criatividade. A criatividade. Claro, eu falo para. Aí é uma coisa para os profissionais. Cara, pode usar a sua criatividade.
à vontade, usa. O aluno pede isso, né? Mas criatividade junto com responsabilidade, tá? Eh, uma coisa que assim, eu não aprovo. Tem gente que aprova. Eu, Ricardo, meu CPF, né, eu não aprovo assim, você tem uma pessoa que tá fazendo atividade física e posta um vídeo, a pessoa não é professora de educação física, não é nada, é simplesmente tá postando, aí tem aquela gama de pessoas que quer fazer a mesma Sim, coisa. postando vídeo Vídeo dizendo de como tem que fazer o isso, tem que exercício. fazer isso, tem que Tipo fazer assim, assim. um influenciador em vez de Isso, ser um educador físico. isso. Agora, se aquele influenciador, né, ele tem, ele Conhecimento tem um técnico. conhecimento, através do seu personal, do professor ali, tal, tudo, pô, coloca ali, coloca escrito, né, ali na legenda, para a pessoa também entender. Ou até melhor, tá fazendo atividade física, coloca ali na legenda, por favor, busque o melhor exercício para você. Sim, Entendeu? Busque uma orientação profissional para você executar esse exercício. tá certo. Não é aquilo que eu faço que vai ser bom para ti Exatamente, também. né. Exatamente. Então, assim, é um ponto específico. Eu não tenho nada contra os influenciadores, eu acho que através deles, né, a minha profissão cresceu muito, demais. O que era um professor de musculação há não vou falar muito tempo atrás, mas vamos botar assim uns 25 anos, 30 pô, me desculpa, 25, 30 anos passa assim, ó, Mentira. É. passa rápido, né. Tu tinha Mas professor de educação física no colégio. pois é, né. E aí o que acontece? Você entrava na musculação, como é que era o professor? É o cara que não tinha, assim, ele tinha um conhecimento técnico daquele exercício, mas chegava uma pessoa que tem algum problema de ombro. Né, aí pode ser vários, bursite, tendinite, luxação, essas coisas, tem aquela facilidade, né, de a gente chama alguns amigos chamam de ombro caído, né. Quer dizer, às vezes a pessoa busca atividade física para melhorar a sua condição estética, Não, e né. e outra, né, postura também. Tu lembra quando eu Questão comecei que eu tinha uma coisa de um ombro, assim, um dia eu me olhei no espelho e lembro, exato, pô. e é impressionante, a postura muda Exatamente. radicalmente, assim. Que um dos exercícios É, que começou a melhorar foi a mobilidade. é, Você melhorou o exatamente, arco do movimento, e aí nós colocamos o exercício específico para essa dificuldade, que aí você melhorou, exato. entendeu? Melhorou a postura. Mas voltando, né, como é que era a musculação? A musculação era um cara lá: "Ó, faz isso. Não, faz isso que você vai ficar com as coxas grossas. Faz aquilo que você vai melhorar o peitoral. Faz aquilo que você vai ter um braço grandão, Bombado. bombado, né". Cara, isso era naquele tempo. Os caras não estão errado, mas era aquele conhecimento que tinha. Só que o que acontece? Que começou a surgir os estudos. E eu falei coisa de 30 anos, né. Claro, temos profissionais extremamente, capacitados, que os cara hoje tá com 60 anos. Só de academia, musculação, professor de musculação, o cara tem 50 anos, né. Eu tenho um grande amigo que a carreira dele é educador físico, professor de musculação, né. Mas assim, naquela época você tinha quantos formados? E a formação na faculdade, ele basicamente a maioria deles era uma formação para dar aula em colégio, clube, Hum, entendeu? sim. Né. E aí se começou a puxar mais para o lado da parte de musculação, não vou dizer estética, né, que é uma condição humana, mas a parte técnica para você trabalhar com grupos específicos, era essa a palavra, né, grupos específicos, você pode trabalhar dentro de uma academia. Hoje, chega uma pessoa na academia, por exemplo, que ela foi, uma pessoa transplantada, né. Claro, ela seguiu os ritos, foi no médico, fez isso certinho, opa, melhorou. Vai para o fisioterapeuta, melhorou. Opa, agora vamos melhorar isso É, aí com o educador físico. a gente fez inclusive um Totalks com
Putz, me fugiu o nome dela, até ela fez 100 metros rasos. Gente, me fugiu o nome. Alguém lembra aqui? Ai, a Liege, maravilhosa. Ela é uma transplantada de pulmão. E ela recebeu o troféu. Recebeu já, foi campeã em 100 metros rasos e fez um agora, até também na Alemanha, se eu não me engano. E claro, tem todo um cuidado, toda uma atenção, mas é importante, né? Exatamente, mas você vê só, transplantada, obviamente ela passou por um processo com médicos, Sem dúvida. E né? ela é uma educadora física também. Isso, claro, ó, lembrando, eu tô falando no modo geral, não tô falando específico ali. Ela passou um processo com os médicos, depois ela foi com um trabalho com fisioterapeuta, e ela é educadora física, né? Mas ela também fez um trabalho com o técnico dela para sem dúvida. melhorar essa condição dela. Aí, ó, nós temos aí, ó, campeã. Tá? Parabéns. A Liege, nossa, Parabéns. maravilhosa, uma baita guerreirona aí. É top mesmo. Ricardo, de novo, a gente poderia ficar mais 1h30 aqui conversando, até porque com carioca a gente fala quase que 4 horas, né? Então, vamos lá. Ricardo, uma dica, assim, se tu quiser, se tu puder deixar para quem quer começar agora a tocar uma vida mais fisicamente exercitada, digamos assim. Uma dica, né? Eu posso citar 300 dicas, mas 300 não vai dar tempo. não vai dar tempo, né? Mas uma dica bem legal. Uma caminhada. Faça caminhada. Eu não consigo. Cara, faz 10 minutos. 10 minutos. Vai 5 e volta 5. Vai com uma pessoa do lado para conversar. Você vai ver que você não vai fazer 5, vai fazer 6, 7, 10. Vai 10, volta 10. Começa com uma caminhada tranquila, melhora esse condicionamento. Eu não gosto disso, daquilo. Faça caminhada. Caminhada é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu faço caminhada. Já participei, já corri meia maratona, né? Hoje em dia eu faço caminhada rindo demais. Vou do lado da minha esposa e a gente vai conversando. Quando vai ver, completamos 30 minutos indo, 30 voltando. Boa. Então, caminhada é perfeito. Maravilha. Valeu, então, Ricardo. Muito bom mesmo te ter aqui e te ter também, obviamente, 3 vezes por semana, que é o que eu faço na academia, fora os meus exercícios fora da academia, que são as minhas caminhadas que eu adoro. Aliás, eu adoro exercício de rua também, né? É muito bom, né? Então, tá bem. Assistam, então, né, todos os exercícios que o Ricardo Gama tem nas redes sociais dele, que é bom, ele dá um monte de dica. No Instagram do Ricardo. Curtam, compartilhem, indiquem para os seus amigos, comentem o nosso Totalks e também aproveitem para entrar nas redes sociais do Shopping Total e da Cor Seguradora. Tá bem? Até o próximo episódio.